O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do Chucrute FC. Começou a 60ª edição da Bundesliga, começou já com uma rodada de muitos gols, de uma ou outra goleada e de vários jogos com muito drama também. E para me ajudar a analisar o que de melhor aconteceu da última sexta-feira até esse domingo, nas primeiras 9 partidas dessa edição do Campeonato Alemão, eu recebo, como de costume, outros dois colegas de Chucrute FC, Dimitri Chakar e Jonathan Gonçalves. Dou primeiramente as boas-vindas ao Dimitri. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo ao Chucrute FC, a mais uma edição do Chucrute FC. Quais são suas primeiras impressões da rodada inicial da Bundesliga? Opa, beleza? Prazer estar aqui em mais um episódio de Chucrute. Primeira rodada da Bundesliga, saudade aí demais de estar comentando aí os jogos, o que aconteceu. E prazer imenso estar aqui de novo, finalmente com o futebol alemão. E vamos comentar tudo aí que rolou nessa primeira semana. Saudade mesmo de 10h30 da manhã, o celular começar a pipocar de notificação de gols, de início de partidas. Legal ter o futebol alemão de volta nesse final de semana. Jonathan Gonçalves, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Chucrute. Olá, Guilherme. Olá, Dimitri, ouvinte do Chucrute FC. Sim, tudo certinho aqui. Agora melhor, né, com a volta do futebol alemão da primeira divisão, né, a volta da Bundesliga. Partidas aí já muito legais de se assistir. Como vocês já falaram, é um prazer para a gente aí estar acompanhando. Quando já chega nesse horário de sábado de manhã, até mesmo na sexta, né, como começou na sexta-feira, mas no sábado de manhã é especial ali, quando a gente vê os jogos começando e o Top Spiel, né, depois. Então, muito bom estar aqui de volta no Chucrute FC e mais uma temporada, né, 2022-23. Muita coisa legal vai acontecer com novas personalidades na Bundesliga, outras se foram, outras chegaram, os times aí se mexendo. Então, vamos ver o que essa temporada nos espera, né? Nos aguarda aí. E ainda tem muita movimentação acontecendo e para acontecer, porque o mercado de transferências só vai fechar daqui a algumas semanas, ainda dá tempo de alguns times buscarem alguns reforços ou até mesmo perderem alguns jogadores. Antes da gente começar o nosso debate sobre a rodada, quero dar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrute FC. Dar também o meu cumprimento aos nossos parceiros do Fußball BR e também do Alemanha FC, que fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. Também já recomeçaram com tudo essa temporada 2022-2023. E se você está conhecendo o Chucrute agora, ou se você não acompanhou o Chucrute nas últimas semanas, fica aí a sugestão para você ouvir os nossos episódios de prévia da temporada. Primeira rodada já rolou, mas ainda dá para aproveitar muito o conteúdo que a gente produziu nas últimas semanas, falando detalhadamente de cada um dos 18 times da elite do futebol alemão. Fica essa sugestão então para você voltar um pouquinho no feed, dar uma escutada nessa nossa prévia da Bundesliga, depois de escutar o que temos a dizer sobre essa primeira rodada da Bundesliga. Vamos começar do início então. Vamos começar pelo jogo que abriu a 60ª temporada da história da Bundesliga com um massacre. A Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, recebeu o Bayern de Munique, atual decacampeão da Bundesliga, e o Bayern de Munique fez 6-1 diante da equipe das Águias. Foi um massacre do Bayern de Munique, 5-0 só no primeiro tempo. Nunca na história da Bundesliga houve uma vantagem tão grande em um jogo de primeira rodada ali no intervalo. E é impressionante o começo de temporada do Bayern de Munique como um todo, não é mesmo, Jimmy?
11 gols marcados em 2 jogos, ambos contra times da Champions League. A primeira vítima foi o Leipzig, agora foi o Eintracht Frankfurt. Bayern de Munique começando muito bem essa nova temporada. E um recado, né, para todo mundo que estava aí com muito medo, relacionado à saída do Lewandowski, né, como que o Bayern iria agir, como queria repor esses gols. Eu, sinceramente, assim, em momento algum, né, eu tive medo de uma queda de desempenho de futebol do Bayern. Assim, eu nunca tive esse receio, ou imaginei que o Bayern ia cair realmente de desempenho coletivo. Eu acho que o Bayern ia talvez cair justamente na questão do aproveitamento dessas chances. Mas eu acho que no produto final, o Bayern vai fazer menos gols comparado à temporada anterior, né, com o Lewandowski, mas vai ter ali um nível de aproveitamento de chances talvez similar. Porque, quando eu digo no sentido de o Bayern de Munique criava X chances e o Lewandowski completava a maioria delas. Agora o Bayern vai criar mais chances, mas também vai desperdiçar mais chances, né, já que não tem um finalizador nato. Eu acho que é algo natural. Sim, o Lewandowski é muito importante para o Bayern, era muito importante, principalmente, e aí que é o ponto-chave para mim, nos jogos grandes, porque o Lewandowski era um cara que, dentro da própria Bundesliga, ele fazia gols contra o Borussia Dortmund, ele fazia gols contra o Wolfsburg, ele fazia gols contra o Leipzig, que eram gols que decidiam o jogo, contra os principais. Campeonatos. Sim, com certeza, campeonatos. O ponto que o Lewandowski realmente fazia diferença para o Bayern era nos maiores jogos. Contra o Gladbach, contra o Niederklassiker, milhões de vezes, a gente sabe disso. O Wolfsburg, que é o... Eu não lembro agora se é o Dortmund ou se é o Wolfsburg, mas é o primeiro ou segundo maior vítima do Bayern, do Lewandowski na Alemanha. Então são esses jogos que eu quero ver o que o Bayern vai fazer com o Lewandowski. É isso que eu estou curioso. A campanha geral vai ser irretocável do Bayern, como sempre. E o futebol que vem jogando foi fenomenal. Contra o Frankfurt, contra o Leipzig. Para mim, assim, com pontos claramente positivos e pontos claramente negativos. O que foi positivo? Cara, impressionante a bola que o Musiala está jogando. Um crescimento assim, de produção fantástico, porque o jogador que, cara, parece ter crescido em vários aspectos. O Musiala era um jogador que ainda me parecia muito cru na temporada passada, né? Ainda me era muito cru. E veio nessa temporada já mostrando, né, que ele evoluiu muito, né? Fisicamente, me parece o Musiala mais forte, né? Ele era muito magro. A finalização dele, principalmente, melhorou muito. O Musiala tinha um problema muito ruim, era muito ruim a finalização dele, chutes fracos, sem precisão. E ele mostrou que, cara, impressionante. O desempenho dele foi o melhor do Bayern nos 2 jogos. O Sabitzer jogando muito bem para todo mundo aí que o Sabitzer não deu certo, tudo mais. Eu sou contra esse imediatismo todo. Acho que um jogador com o Sabitzer aqui de anos e anos e anos e anos em sequência jogando em alto nível pelo Leipzig e pela Áustria, não tem como você falar que por uma temporada ele não é inútil, não presta. Sabitzer é excelente. E sim, se o Bayern realmente tivesse vendido ele nessa janela, o time que teria contratado ele teria feito muito bem proveito e tenho certeza que o Bayern se arrependeria. E assim, essa recuperação do Sabitzer era muito, muito até interessante, porque mostra, para mim pelo menos, mas espero que mostre para mais pessoas, que o Bayern não precisa do Lime. Eu entendo que o perfil do Lime, esse motorzinho, seja algo que o Bayern realmente não tem no elenco, mas, cara, não há necessidade de você trazer mais um jogador uma função que já tem muitos nomes, Gravenberch, Kimmich, Goretzka, é muita gente. Então não há necessidade nenhuma do Bayern ir atrás do Lime. Eu, sinceramente, não entendo por que quer tanto. E nesse momento parece realmente que o Lime vai ficar no Leipzig. Mas ponto muito positivo do Bayern nesse jogo. Um futebol muito bom, mas também pontos fracos aí que precisam ser tocados. São relacionados aí, primeiro, né, segundo tempo, do Bayern de Munique, assim, muito abaixo do segundo tempo. Nos 2 jogos, tanto na Supercopa quanto contra o Frankfurt. E caiu muito de desempenho. Acho que é uma questão de intensidade, né? É difícil manter intensidade desde o início, mas não só isso, né? Porque o Nagelsmann trocava os jogadores que saíam do banco, né?
e jogadores, né, renovados, né, em fôlego, né, descansados, e mesmo assim o Bayern não conseguia engrenar um bom ritmo de novo. Isso é algo para ser observado ao longo da temporada, porque é uma vulnerabilidade. Foi avassalador o futebol do Bayern de Munique, tanto no primeiro tempo de cada jogo, foi avassalador, e aí deu uma gordura muito boa para o segundo tempo de cada jogo. Mas o segundo tempo do Bayern contra o Frankfurt foi bem melhor que o Bayern no segundo tempo. Tá, assim, deveria ter marcado até mais que um gol, inclusive, porque o Frankfurt foi para cima, combateu mais, criou mais. E principalmente o Leipzig naquele segundo tempo contra o Bayern, que assim, foi por detalhe que não empatou o jogo, né? E assim, a segunda vulnerabilidade para mim que está muito clara é o jogo aéreo do Bayern. O jogo aéreo defensivo do Bayern muito fraco, muito fraco. Eu percebi isso contra o Leipzig e contra o Frankfurt. Contra o Leipzig, o André Silva mete uma bola no travessão de cabeça. Raustenberg marcou gol. E o Raustenberg marca aquele gol. Exatamente. E agora, contra o Frankfurt meteu uma bola no travessão com tuta, de cabeça. Também teve outro lance muito perigoso, que a cabeceia passou perto, que eu não lembro agora de quem. Então, assim, para mim é muito claro que existe uma vulnerabilidade enorme nesse sentido do jogo aéreo, do defensivo do Bayern de Munique. Assim, não está tendo organização nesse quesito, é algo a ser observado e algo a ser explorado pelos adversários. E, ironicamente, né, o Bayern de Munique agora, não agora, né, mas ainda vai enfrentar o Freiburg, né, que tem uma bola parada assim, fantástica, como sabe explorar bem, e pode ser indigesto para o Bayern de Munique. Já imagina esse confronto, se não for consertado até lá na frente, como que vai ser enfrentar o Freiburg com essa bola aérea defensiva. É um ponto de atenção para o Bayern de Munique mesmo, que, olha, eu acho que a queda do Bayern de Munique no segundo tempo é muito mais por um relaxamento em razão do placar que é construído antes do intervalo. Terminou o primeiro tempo lá contra o Leipzig, marcando 3-0. Lá a situação ficou realmente perigosa, porque o Leipzig chegou perto do empate. Agora contra o Eintracht Frankfurt abriu 5-0 na primeira etapa. Então, acho que é até natural que aconteça uma queda de ritmo depois do intervalo. Bayern de Munique começa bem essa temporada e entre os nomes individuais que você destacou, Jimmy, fico como o maior destaque com o Musiala, porque, olha, impressionante o que esse menino jogou, tanto na Supercopa quanto nessa primeira rodada da Bundesliga, participando de diversas jogadas de perigo lá no ataque, protagonizando gols também balançando as redes, enfim, início muito promissor desse garoto do Bayern de Munique. Você tem lá um Coman, Gnabry, Sané, caras de muito mais experiência e até certo ponto de mais nome, mas o Musiala tá deixando essa galera para trás nessa temporada. Jonathan, quais são suas impressões desse jogo de abertura da Bundesliga que deixou um gosto amargo para o torcedor do Frankfurt e que deixou o torcedor do Bayern confiante? Eu acho que todo mundo esperava uma partida mais equilibrada, né? Porque os últimos jogos, assim, entre a Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique nos últimos anos, a gente não vê tantas goleadas assim, né? De 6-1 para a equipe do Bayern de Munique, até mesmo porque o Frankfurt é uma equipe que costuma ser uma pedra no sapato aí do Bayern de Munique, né? Vence em algumas ocasiões e como venceu na final da DFB Pokal há 3 anos atrás, e dessa vez tomou uma goleada em casa perante a Deutsche Bank Park lotado. E assim, o Bayern de Munique mostrou que não adianta Lewandowski ir embora, porque vai continuar indo ao ataque com muito empenho, com muita vontade ali para marcar. Agora até acho que de uma forma com progressão mais rápida, né, com mais transições mais rápidas, e o Mané ali com mais velocidade, o Gnabry não tem ali um homem de referência como era o Lewandowski, assim como o Jimmy falou, tem que ver como vai ser nos jogos grandes aí também contra Leipzig, Dortmund, Wolfsburg e outras equipes, porque o Lewandowski era um jogador que em certos momentos ele aparecia e resolvia para o Bayern, principalmente assim nesse âmbito nacional, né? Eu vi algumas pessoas criticando o Lewandowski de uma forma bem pesada
pessoas que torcem para o Bayern de Munique, né, criticando o Lewandowski como se ele não fizesse nada, sendo que como é que pode, né, o cara ter esses títulos todos, esses números todos, se ele não faz nada, se ele não decide, né? Ele decide sim, né? Às vezes não naqueles jogos lá de Champions League, mas para quem assiste ali a Bundesliga, tá sempre assistindo futebol alemão, a rodada por rodada, você sabe muito bem que o Lewandowski era um jogador crucial para o Bayern de Munique, em certos momentos do Bayern de Munique, em certos períodos, com o Niko Kovac, até mesmo um período ali com o Hansi Flick, era o Lewandowski com o homem-gol, era muito difícil o time fazer gol se não fosse o Lewandowski, teve uma certa Lewandowski dependência, isso foi curado até mesmo com o Hansi Flick, que foi a época que o Thomas Müller voltou a jogar muito bem, que jogou muito bem nesse jogo também, inclusive, deu 2 assistências, né? O Musiala, como vocês destacaram também, ele melhorou em vários aspectos, ele tá com um físico muito mais forte, ele tá com a cabeça, o mental dele bem mais forte. São 2 jogadores brilhantes, como é ele e o Jude Bellingham pelo Borussia Dortmund, que são jovens e parecem já ser veteranos com a personalidade que tem, né? O Musiala também, querendo ou não, foi apadrinhado pelo Flick naquele período lá que ele subiu pro profissional. Flick agora que está visando a Copa do Mundo, os seus jogadores para a Copa do Mundo, e sem dúvida ele sabe que está no radar aí do Flick para aparecer no Qatar com a seleção alemã, né? Então, o Bayern, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder falar se o time como o time de fato vai render nesse âmbito ofensivo. Eu acho que vai ser um time que vai ser muito ofensivo, muito rápido, mas vamos ver nessa questão de eficiência de finalização, se em partidas chaves, no momento que você precisa ter um centroavante lá, se vai ter esse centroavante, se vai ter esse jogador para empurrar a bola para dentro, porque eu sei muito bem da qualidade do Sadio Mané, do Serge Gnabry, mas é como vocês sabem, precisa ter um homem de referência em algumas partidas, um homem que saiba fazer gol de qualquer forma, e nisso o Bayern de Munique não tem no momento. Não acho que o Choupo-Moting, por exemplo, que está lesionado, quando voltar, ou o Zirkzee, são jogadores para fazer esse papel nessa altura. Tem o Então, Matistel, né, que foi contratado sim, sim. recentemente, até Inclusive entrou no teve... jogo, verdade. Exato. Ele Mas também é pode... uma jovem promessa, né? Não acho É, que vai conseguir corresponder no nível que o Bayern precisa e espera aí para a temporada. Vamos ver como é que ele vai desempenhar aí o futebol dele. Mas eu acho sim que o Bayern de Munique está jogando bem. Mostrou isso nos próprios amistosos que fez no jogo da Supercopa da Alemanha contra o Leipzig e agora contra o Frankfurt. Mas eu ainda acho cedo para ter falar com propriedade, nossa, o Bayern está embalado, o Bayern vai ser muito ofensivo e vai ser muito eficiente, e né, esses problemas defensivos também não é de hoje, né? O Bayern na temporada passada, campeão, em certos momentos ele mostrou deficiências, e nessa temporada vamos ver porque mudou algumas peças, né? Vamos ver como o Nagelsmann vai lidar com esse time aí. E assim, algumas pessoas, eu concordo muito com o que o Jonathan disse, sim. As pessoas podem ter tipo assim, caraca, mas falar aí como que vai ser o Bayern em jogos grandes sem o Lewandowski, sendo que já ganhou do Leipzig. E é importante, né, falar que, cara, o Leipzig nesse jogo contra o Bayern tava muito desfalcado, né? Tava sem o Henry saiu, né, mas também tava sem o Raum, que é o substituto. E é uma peça fundamental, né, para esse funcionamento do próprio Leipzig, né? Tava sem o Gvardiol também, né, por lesão. E também estava com uma titularidade ali, digamos, peculiar, né? Que foi ele no ataque. Eu achei bem incorreta a escalação do Tedesco, né? Deixando o Dani Olmo e o André Silva no banco, né? O André Silva, inclusive, destaque, que jogando muito bem. A gente vai falar aí de Leipzig mais pra frente, mas jogando muito bem esses 2 jogos. Então, assim, não dá para tirar muito assim gosto do que realmente vai ser um Bayern e Leipzig, né? Já que o Leipzig tinha desfalques fundamentais, que inclusive o principal motivo pelo qual o Leipzig sofreu tanto foi por ter uma defesa muito lenta, né? O Gvardiol é muito rápido, dá muita sustentação, né, contra atacante de velocidade. E também tem o Timo Werner, né, que vai chegar agora. Então, assim, é importante isso. E contra o próprio Frankfurt, as pessoas devem também, talvez, né, pessoas que não conheçam tão a fundo a Bundesliga, mas o Bayern goleou o Frankfurt, não é um qualquer não é um time de segunda divisão. Sim, mas eu acho que é importante a gente citar que o Frankfurt não é um candidato ao título, não ao meu ver. O Frankfurt em Copa e em Bundesliga é uma coisa completamente diferente da outra. A gente viu o Frankfurt ser campeão da Europa League invicto, né? Poucos clubes na história fizeram isso.
e assim, jogando futebol muito bonito, intenso, destruindo o Barcelona e o próprio Camp Nou, né? E assim, por que isso quer dizer nada? Porque na Bundesliga era um time completamente diferente, era um time que não jogava nada, era um time que não rendia nada. Então assim, eu acho que o Bayern meter a goleada no Frankfurt na Bundesliga é outra coisa se fosse na Champions, por exemplo. O Frankfurt realmente assim é outro time. Então assim, para mim não quer dizer que obviamente a gente tem que dar os méritos ao Bayern de Munique, mas golear o Frankfurt, entendeu? Na Bundesliga, da forma que fez o Bayern, não é algo extraordinário, é algo ótimo, mas não é extraordinário, entendeu? Borussia Dortmund, Leipzig, que são times que, assim, para mim, estão um patamar acima do Frankfurt na Bundesliga. Eu diria até o Union Berlin e Freiburg também, pela ascensão que estão tendo. Porque o Frankfurt realmente não consegue jogar pontos corridos, não consegue ser constante. Eu diria até que motivado, o time não é motivado em pontos corridos. Então, só fazendo esse esclarecimento, né, para as pessoas não falarem que, não ficarem confusas aí. Sim, verdade. O Frankfurt, mesmo quando vai bem nas Copas, na Liga Europa, por exemplo, não costuma ir tão bem na Bundesliga. Ainda assim, fico com uma impressão extremamente positiva inicial dessa temporada do Bayern de Munique. Mesmo com todas as ponderações que o Jimmy fez, e corretamente, ainda são 11 gols em 2 partidas contra times que vão jogar a próxima Champions League. É um começo excelente do Bayern de Munique. Agora, para falar um pouco do Eintracht Frankfurt também, as escalações do Oliver Glasner na DFB Pokal, no jogo da primeira rodada, em que o Frankfurt goleou Magdeburg por 4-0, e na primeira rodada da Bundesliga, na goleada sofrida diante do Bayern de Munique, as escalações foram bem parecidas. A única diferença estava no meio-campo. Lá na Copa da Alemanha, jogou Daichi Kamada no meio-campo, ao lado do Djibril Sow. Agora, no campeonato alemão, jogou o Sebastian Rode, claramente uma tentativa de deixar o time com mais pegada ali na região do meio-campo, de deixar o time um pouco mais combativo nesse setor do campo. São jogos com características completamente diferentes, então esse ajuste era necessário mesmo, mas a estratégia acabou não dando certo, até porque com 10 minutos de jogo, o Frankfurt já estava 2-0 abaixo, com 2 gols sofridos em bolas paradas, e aí o time precisava sair um pouco mais para o ataque e tomou um contra-ataque atrás do outro na cabeça. O Bayern de Munique recuperou algumas bolas ali na região do meio-campo ou no próprio campo de defesa e encontrou espaço para acelerar. Assim, conseguiu ampliar o placar. Teve uma chance perdida de maneira incrível ali num contra-ataque que o Thomas Müller acabou finalizando na trave. Ou seja, a partir do 2-0, ou melhor, do 0-2, sofrido com 2 gols de bola parada, a situação do Frankfurt ficou muito complicada, o time precisou sair um pouco mais para ataque, e aí a bola de neve só cresceu ainda mais. E o Frankfurt precisa se recuperar rapidamente, precisa esquecer logo essa derrota, porque o próximo compromisso é contra ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid, na Supercopa da UEFA. Já nesse meio de semana, jogo entre o campeão da Champions League e o campeão da Liga Europa. Além do troféu, jogo importante, a torcida do Frankfurt com certeza vai estar extremamente empolgada e motivada para acompanhar essa partida. Então é mais um compromisso duro dos comandados do Oliver Glasner agora nesse meio de semana, um compromisso muito importante para a temporada do Eintracht Frankfurt, por que não dizer assim também. E tudo indica, Guilherme, que é o último jogo do Philippe Costi. Ele deve estar de saída para a Juventus da Itália. Esse jogo aí deve ser a despedida do camisa 10, que foi muito importante para o Frankfurt, no sistema do Frankfurt nesses últimos anos. Um dos principais, não à toa, é o camisa 10. Sem dúvidas. Jogador fundamental para as campanhas recentes do Eintracht Frankfurt. Uma pena mesmo, caso a transferência se confirme, porque era o principal jogador da equipe do Eintracht Frankfurt e vai fazer muita falta dentro dessa equipe do Oliver Glasner. Bom, falamos já bastante desse jogo de abertura, podemos já pular para o sábado, porque no sábado tivemos uma partida também muito aguardada, aquela partida que é o Top Spiel, o jogo que fica separado dos demais, no sábado à tarde aqui do Brasil, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Eu lembro até do Jimmy colocando no Twitter, né, nos últimos dias, apontando que era um jogo que costuma ter
muitos gols para os dois lados, inclusive. Dessa vez tivemos um singelo 1-0 a favor dos aurinegros, que jogaram em casa, mas foi um 1-0 bem empolgante, bem emocionante, não é mesmo, Jimmy? Com chances para os dois lados. E olha, o resultado poderia ter ido para qualquer lado, porque os dois goleiros trabalharam muito e trabalharam bem. O Kobel fez 2 defesaças contra o Patrick Schick, o Hradek também salvou. Então, apesar do placar magro, foi um jogo que trouxe algumas fortes emoções. Ah, com certeza. O placar é mentiroso. Era jogo para 2-1, 2-2. Assim, até os expected goals, né, que assim o pessoal usa nos gols esperados, indicavam, né, dois ali expected goals para o Borussia Dortmund contra 1,36 para o Bayer Leverkusen. Então, assim, a gente vê que realmente teve muito protagonismo dos dois goleiros, né, o Kobel muito bem, mais uma vez salvando o Borussia Dortmund. A defesa do Borussia Dortmund, né, nesse jogo foi realmente, assim, eu diria que até os dois sistemas defensivos meio desconcentrados, eu diria. E assim, o Borussia Dortmund foi realmente bem desfalcado, foi com o Hummels que tá muito abaixo, entendeu? Assim, eu acho até bem questionável, assim, eu entendo que existe muita crítica em torno do Akanji, eu acho que é justificável, sim, as críticas, porque ele falhou em vários momentos, mas eu não acho que o Akanji seja um jogador, assim, descartável. Não acredito que seja assim, um jogador horroroso. Inclusive, hoje eu acho que ele merece mais chance do que o Hummels, porque o Hummels realmente não está desempenhando um bom papel. E por mais que o Borussia Dortmund, né, tenha contratado 2 zagueiros, 2 ótimos zagueiros, né, fez ótimas negociações, me levanta muita dúvida se não há necessidade de mais um zagueiro. Porque você tem o Koulibaly, né, o zagueiro, não o Koulibaly do Chelsea, mas o Koulibaly, jovem zagueiro, e assim, mas a gente não sabe, né, exatamente, porque nunca jogou no profissional. Tem o Hummels, que para mim, assim, tá em uma ladeira descendo a toda velocidade, a 100 por hora, porque realmente não para de cair de nível. Hummels, para mim não é mais um zagueiro que eu confiaria. E tem o Akanji, que claramente não tá nos planos da diretoria. Então, assim, me levanta muitas dúvidas se o Borussia Dortmund realmente não precisa de mais um zagueiro, né? Não vai contratar, acho muito difícil, mas eu acho que deveria sim, porque existe um histórico de lesões do Sul. Ele não é um zagueiro que tem realmente constância, tanto é que está lesionado. Se machucou no primeiro jogo da Copa da Alemanha, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Borussia Dortmund deveria buscar. Há opções no mercado, entendeu? De zagueiros, assim, de graça, não sei, a custo baixo. Não há necessidade de contratar um monstro para a zaga, claro que não. Mas, com certeza, é necessário, entendeu? Assim, olhar, ter atenção com isso, porque eu acho que é um ponto, uma lacuna forte. Mas falando sobre o jogo em si, realmente jogo de muito protagonismo aí dos goleiros. O Borussia Dortmund e Leverkusen tem uma tradição de ser um jogo de trocação, de muitos gols, né? Dessa vez contrariou a lógica, mas eu acho que, apesar, né, de, como eu disse, as defesas estarem um pouco desconcentradas no jogo dos dois times, tem que ter mérito, né, do Borussia Dortmund ter conseguido um SG, né, contra o Bayer Leverkusen, que é um dos melhores ataques da Alemanha, entendeu? O Bayer Leverkusen tem um poder de fogo fantástico. E assim, eu disse protagonismo dos goleiros, o Hradek realmente fez protagonismo de um dos lances mais emblemáticos, sem certeza que vai ser para a temporada inteira. Pegou a bola fora da área, né, evitou o gol fora da área. Nem sei se seria gol mesmo, realmente não sei. Pela velocidade do lance, talvez o jogador... Acho que se ele tem um pouco mais de paciência, o Hradek, ele pegaria a bola numa boa dentro da grande área antes do Marco Reus chegar. Eu também acho. Eu acho que ou isso acontecer, ou o Reus ia bater nele e fazer falta, porque ele estava numa velocidade muito grande, pouco espaço. Eu não acho que ia acontecer, mas o Hradek realmente se precipitou. E assim, num lance que não havia necessidade, porque ele tira ele mesmo do próximo jogo, né? E assim, e não só isso, né? Porque não faria diferença. Se fosse o caso, o Reus ia fazer 2-0 e ia matar o jogo já estava ganho ali. Tanto é que o Reus bate a falta para fora, com um Tapsoba no gol, e acabou o jogo. E acaba o jogo, o juiz apita o fim do jogo, quando o Tapsoba bate o tiro de meta. Então, assim, não tinha necessidade. 2-0 não ia fazer diferença nenhuma. Mas, assim, no todo foi um jogo de muito combate, Marco Reus jogando muita bola.
E assim, sobre o Bayer Leverkusen, assim, falando resumidamente, eu falava que gostava da janela do Bayer Leverkusen, né? Assim, acho que foi o Rosek é um talento enorme. Então, assim, é um jogador que eu gosto muito. O Bayer Leverkusen tem um bom elenco no geral, mas tô preocupado, assim, no que vai acontecer nesse exame de janela de transferências, porque estão tentando aí o Mikhail Mudryk, né, ainda. É uma novela que, assim, claro que, assim, o Bayer Leverkusen não é o time mais midiático, nem todo mundo acompanha, mas, cara, é surreal. O Bayer Leverkusen tá tentando contratar ele há mais de 2 meses, e, assim, não é por causa do jogador. O jogador sonha em jogar no Bayer Leverkusen. Eu também não entendo por que um ucraniano sonha em jogar no Bayer Leverkusen. Todo respeito ao Bayer Leverkusen, mas eu não sei realmente por quê. Porque o Mudryk recusou o Brentford da Inglaterra, recusou a Juventus e recusou o Milan. Eu não sei por que ele sonha em jogar no Bayer Leverkusen, mas ele sonha, né? Palavras dele. Então, assim, e ele tá tentando o máximo, só que o Shakhtar Donetsk não quer liberar ele. Entendeu? Não quer liberar ele. Aí teve também questão de trâmite aí da guerra da Ucrânia, que ele não poderia ser liberado porque ele é adulto e tá em período de guerra, não pode sair do país. Enfim, milhares de problemas. E seria um ótimo reforço para o Bayer Leverkusen. Acho que precisa sim de mais um ponta, né? Principalmente o ponta estilo Diaby, que possa realmente fazer ali um alvoroço com drible. O Mudryk é esse cara. E precisa muito de um lateral esquerdo, cara. Assim, eu acho que usar o Hincapié ali não gosto tanto. Acho que o Hincapié rende mais como um zagueiro pela esquerda, de preferência no trio de zaga. Não gosto do Bakker. Eu acho que o Bayer Leverkusen, assim, não sei como está as finanças do clube, mas o Bayer Leverkusen, a gente já conhece o clube por ser um clube bem financeiramente na Alemanha, né? Então, assim, imagino que não tenha torrado todo o dinheiro da venda do Havertz, por exemplo. Então, assim, eu fico pensando realmente se não daria para investir no Borna Souza, talvez, que está desesperado para sair do Stuttgart, que custaria aí 20 a 25 milhões de euros. Não sei, entendeu? O próprio Borna Souza, que para mim seria a melhor opção para o Frankfurt, para substituir o Kostic, mas não sei também se o Frankfurt tem grana para isso no momento. Enfim, são alternativas aí, mas acho que o Bayer Leverkusen precisa dar uma acordada, porque o time, são 2 jogos seguidos, assim, eliminado na Copa da Alemanha, perdeu para o Borussia Dortmund. É para abrir o olho. O Leverkusen está sofrendo mais do que eu imaginava que ia sofrer sem o Wirtz. O Wirtz não acho que vai voltar no ano que vem, já falei isso até na última edição do podcast. Acho que é uma perspectiva muito negativa que ele só vai voltar no ano que vem, porque já está treinando com bola, mas o time está mostrando uma dificuldade enorme de render sem o Wirtz. Realmente, assim, impressionante a dependência que tem dele. Claro que Diaby e Schick continuam sendo peças fundamentais, mas o Wirtz, ele é a cabeça pensante do time, e sem ele parece que o Leverkusen tem uma dificuldade muito maior de criar chances de gol. E tá fazendo falta. Acho até que nesse início de temporada, nesses 2 primeiros jogos, a questão não foi nem tanto criar chances de gol, mas converter as chances que foram criadas. Lá na Copa da Alemanha contra o Elversberg, o Bayer Leverkusen perdeu por 4-3. Além de ter feito os 3 gols, o Bayer Leverkusen também criou outras grandes oportunidades, acabou não conseguindo converter. E agora contra o Borussia Dortmund também teve lá suas chances. O Patrick Schick, principalmente, poderia ter conseguido pelo menos um empate. Então acho que é muito mais uma questão de converter as chances que aparecem do que criar mais do que está sendo criado. Claro, o Florian Wirtz certamente faz muita falta, mas acho que o problema está num ponto um pouquinho diferente nesse momento da temporada do Bayer Leverkusen. Resultados negativos, 2 jogos, 2 derrotas para a equipe do Gerardo Zewani até aqui nessa curta temporada 2022-2023, mas precisa logo se recuperar para colocar as coisas nos trilhos e somar pontos na Bundesliga. Agora, Jonathan, o Jimmy falou de possíveis contratações para defesa, da necessidade do Borussia Dortmund ir ao mercado para contratar defensores. O time foi ao mercado para contratar um atacante. Hoje ficou já basicamente confirmada a contratação do Anthony Modeste, jogador do Colônia. O que você acha dessa contratação e o que você achou da estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga? Sobre o Modeste, eu acho que vai ser a contratação emergencial, né? Com a situação que o Sebastian Haller está passando, que todos já sabemos qual, é difícil,
e não sabemos quando que o Haller volta. Ele vai voltar, acredito muito nisso, mas não acho que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então é necessário você contratar um atacante, né? Alguns nomes foram especulados como Cavani, até mesmo Suárez, que foi para o Nacional do Uruguai, teve outros também, Dzeko, mas o Modeste é um cara que já conhece a Bundesliga, já jogou muitas vezes pelo Colônia, né? E já teve grandes temporadas, a última ele fez muitos gols. Acho que vai ser um atacante ali que vai fazer o papel dele dentro da área, só que não espero que o Modeste vai ser aquele cara que vai sair da área, ajudar o sistema de jogo do Borussia Dortmund. Eu acho que ele vai ser o atacante de fato finalizador, que vai precisar da bola ser ali sempre alçada para ele precisar de munição ali para finalizar e fazer os gols, né? Eu acho que o Dortmund contrata ele de fato para isso, para ser esse homem de referência ali na frente com a ausência do Haller. Porque se olharmos para esse jogo mesmo, o trio de ataque, né, era bastante jovem. Pela esquerda ali, Doniel Malen, que fez uma partida muito boa, ele que está conseguindo aí entrar, acho que nos trilhos já desde a reta final da última temporada, e já agora engatando nessa, ele parece estar conseguindo já se sentir em casa, né, no Borussia Dortmund, com mais entrosamento e conseguindo fazer mais suas jogadas e tal, fez uma boa partida. Ele que na origem do único gol da partida, ele quem faz a jogada pela esquerda, cruza na área, o ADM finaliza e o Reus garante o gol em cima da linha. O ADM, que vinha jogando muito bem também no começo do jogo, sofreu uma lesão pelo Pierro Incampié, o lateral esquerdo do Bayer Leverkusen equatoriano, que para mim foi um carniceiro na partida. Ele não só machucou o ADM, como deu um carrinho por trás no Moukoko, deu um pisão no Meunier, e deu um pisão no segundo tempo no Marco Reus, um jogador que bateu muito, ficou barato ter saído do jogo apenas com cartão amarelo. E assim, como eu tô falando, né, o ataque do Dortmund estava muito jovem, né? Então você ter o Modeste ali, um homem de referência, um cara já veterano, que conhece a liga, conhece os adversários, já marcou muitos gols. Então eu acho que pelo valor que deve o Dortmund gastar nele, o salário, e conhecendo bem essa política de negociação do Borussia Dortmund, que o Watzke ali, ele tem um escorpião no bolso. A gente sabe que o time já fez ali as contratações até caras para essa temporada, mas também o que já arrecadou nos últimos anos, eles são bem conservadores nesse sentido de gastar. Por isso também penso que o Akanji vai acabar permanecendo, porque não há pretendentes do Akanji, a verdade é essa. O Dortmund deixou ele à venda no mercado, mas não apareceu nenhum clube disposto a pagar, acho que o que o Dortmund pedia, e também o que o jogador quer, né? Porque é como o caso aí do Nico Schulz, que está nas páginas policiais da Alemanha, mas o Dortmund também deixava ele ali à venda, só que não aparecia nenhum clube que queria pagar o preço ali até baixo por ele, e sem pretendentes não tem como você rescindir com jogadores que às vezes tem até multas de rescisão de contrato altas, né? Eu acho que o Akanji vai acabar ficando e vai ser utilizado sim, até visando aí o que o Jimmy falou, que é essa queda aí constante do Mats Hummels, que já vem caindo há muito tempo, mas agora parece realmente estar numa decrescente enorme. Embora nessa partida em si, eu acho que ele fez o trabalho dele ali bem, não foi um jogador que de fato comprometeu, conseguiu ali, como sempre, um fator muito forte do Hummels é a bola no pé, né? Os passes que ele dá, as ligações que ele faz direto. E nesse jogo eu acho que ele foi ok. O Nico Schlotterbeck também é um jogador que é bom com a bola no pé, é bom fazendo essas ligações, é bom com passes, quebrando linhas. Combinaram ali, conseguiram fazer uma partida ok. O Schlotterbeck, que até machucou o ombro e continuou jogando, ele falou isso em entrevista, que supostamente o ombro saiu do lugar, o médico colocou no lugar, né? E ele voltou a partida bem ali, Franz Beckenbauer da vida, e ajudou o Dortmund no momento que precisava, né? Essa estreia, essa vitória no Signal Iduna Park por 1-0, os 3 pontos é muito importante para o Borussia Dortmund, que a gente sabe que é a equipe Tier 2, né? A equipe que visa sempre desbancar o Bayern de Munique, e conseguiu uma vitória muito importante, né? Acho que tem lacunas a serem preenchidas, mas não acho que o clube vai contratar jogadores no mercado. Só o Modeste, acho que não chega mais ninguém. Também penso que não sai mais ninguém. E esse vai ser o Borussia Dortmund. Não achei uma equipe muito criativa. Eu acho que teve seus momentos de chegar com pressão ali na frente,
transições e tal, o Marco Reus jogando bem, mas também ele está com 33 anos, o Reus cada vez mais ele vai decair, né? Essa é a verdade, ele não acho que ele vai conseguir manter o alto nível por muito, muito tempo, mas ele entende de futebol, ele é um jogador tecnicamente muito, muito bom, então ele fez uma boa partida e decidiu colocando a bola para dentro em cima da linha ali. Jude Bellingham, para mim, é o grande nome do Borussia Dortmund nessa temporada, até mesmo foi aí eleito o terceiro capitão do time, né, para a temporada, com 18, 19 anos, jogador jovem, e como eu falei já há um pouco tempo atrás, como o Musiala também mostra ali uma experiência, uma certa inteligência de se portar em campo, de falar com o juiz, de se expressar, de estar sempre presente ali em toda a parte do campo, sendo um cara importante para o Dortmund. Então, eu acho que a equipe do Edin Terzic fez uma partida ok, teve sorte também, sorte contando muito com o Gregor Kobel de não sofrer o gol, e também a ineficiência do Bayer Leverkusen, mas o Dortmund, ele ainda, eu acho cedo, começo de temporada, mas eu ainda acho que não é a equipe que está pronta para bater de frente com o Borussia Dortmund. Não acho que o Com o plantel Bayern de Munique. com o Borussia Dortmund brigando só contra si, só se pegar o Borussia Dortmund 2 já. Apesar de que às vezes o Borussia Dortmund dá uns tiros no próprio pé, né? Parece que Exatamente. briga contra si próprio. Muitas temporadas o problema do Dortmund foi o próprio Dortmund, né? Então, nessa também acredito que possa ser muito isso, com esse fator de não ter o plantel aí tão recheado. Se você perde alguns jogadores por lesões aí, eu acho que vão acabar abrindo lacunas enormes. Então, para uma temporada inteira, a gente sabe que isso é pouco e acaba comprometendo ali, às vezes, toda uma temporada, todo um trabalho. Você perder os jogadores como Marco Reus em momentos chaves, em partidas importantes, e sabendo que você vai jogar uma Champions League, vai jogar DFB Pokal, então o calendário ali também grande, vasto de partidas. Champions League exige muito, né? Dependendo do grupo que cair também. Então eu acho que é pouco, né, Guilherme? Assim, falando um panorama geral, a equipe vai precisar se provar rodada por rodada se pensa aí em título de Bundesliga, porque como vai enfrentar um Freiburg na próxima rodada, e eu acho que vai ser uma partida muito importante, muito simbólica, porque o Freiburg também tem sido uma pedra no sapato aí do Dortmund em alguns momentos, e tem uma equipe boa para complicar dessa vez também. Então eu acho que já vai ser uma primeira partida aí para a gente ver, uma segunda, né? Uma segunda final de 30 e poucas que o Dortmund vai ter na temporada. Campeonato só começando, e já nesse jogo contra o Bayer Leverkusen foi um jogo decidido por centímetros, porque o Bayer Leverkusen chegou a balançar as redes 2 vezes, mas nas 2 oportunidades o gol acabou sendo anulado por impedimentos ali de milímetros, de centímetros. De qualquer forma, quem fez o gol do jogo, o único gol do jogo, foi a equipe do Borussia Dortmund pelos pés do Marco Reus. Já são 8 vitórias seguidas, 8 temporadas consecutivas que o Borussia Dortmund vence o seu jogo de abertura no campeonato alemão, maior marca da história da Bundesliga, uma marca interessante alcançada pela equipe aurinegra nesse final de semana. Agora a gente vai para o terceiro colocado da última edição da Bundesliga, vamos falar do Leipzig, que deixou pontos pelo caminho já na primeira rodada dessa Bundesliga, viajou para Stuttgart e empatou em 1-1 com a equipe da casa. Jimmy, é um jogo que o Leipzig vai lamentar muito não ter vencido, porque, principalmente ali na segunda etapa, o Florian Miller, goleiro do Stuttgart, se transformou no grande nome do jogo, fez grandes defesas na segunda etapa e por muito pouco o Leipzig não sai com a vitória. Foi um problema ali de eficiência na finalização que acabou ficando no caminho do Leipzig, entre o Leipzig e os 3 pontos. Então, com certeza, sim, o Leipzig vai, né, se sentir mal aí por esse resultado, porque, cara, assim, no futebol é difícil a gente falar de justiça, né, porque justiça é o que os times produziram para fazer, justiça é o que o placar demonstra. Então, assim, sempre tem essa briga eterna entre o que foi produzido e o que foi feito. Mas, assim, cara, a verdade é que o Leipzig mandou no jogo. O Leipzig, assim, foi totalmente, assim, absoluto no jogo.
Merecia o resultado, sim, entendeu? Na minha visão, merecia ganhar esse jogo, mas parou numa atuação fantástica do Florian Müller. Foram 28 finalizações do Leipzig no jogo, 28, assim, um número assim enorme, né? Só como fator de comparação, assim, né? O Bayern, que goleou o Frankfurt por 6-1, fez 23 chutes. Então, assim, o Bayern fez 6 gols, finalizou 23 vezes, enquanto o Leipzig, que fez só um, finalizou 28. Então, assim, aí, claro que foi a gol, foram 8 chutes a gol, né? Enquanto do Bayern de Munique foram 10. Então, assim, uma margem ali, né, similar de chances. E assim, cara, o que foram 8, não, desculpa, 9. E o que aconteceu com esses 8 chutes que não entraram? Bom, o Florian Müller fez uma partida fantástica, fez um milagre fenomenal num cabeceio do Orban, coisa maravilhosa, assim, no cantinho do goleiro no escanteio, realmente impressionante. E assim, o Leipzig mostrou um futebol muito bom, sim, muito bonito de ver, eu diria. Assim, eu gostei muito do jogo do Leipzig, assim, os jogadores, assim, cara, sabiam exatamente aonde que o outro estava, toques de primeira, sem se emocionar, entendeu? Realmente, assim, jogadas bem construídas, buscando a melhor finalização. Mas, assim, não só o goleiro do Leipzig foi muito bem, mas o goleiro do Stuttgart foi muito bem, mas a defesa como um todo. Realmente, assim, uma partida muito boa da defesa do Stuttgart, bloqueando muitas finalizações bloqueadas. O Mavropanos jogou muito bem. O Anton, né, o Hiroki Ito, todos eles jogaram muito bem, muito bem. Então, assim, sempre que o Leipzig criava uma chance de gol, parava na defesa, era um bloqueio. O Leipzig merecia ter ganho pelo volume de jogo, foi muito superior. E, assim, apesar do empate contra o Stuttgart, que para mim claramente vai brigar para não cair, né? Por mais que esse empate tenha sido um balde de água fria, e para quem não viu o jogo, pode parecer, nossa, aí o Leipzig tem que abrir o olho, depois de ter perdido a Copa da Alemanha, né, esse resultado. Eu ainda assim, eu vejo um jogo muito positivo. Sim, o resultado não é positivo, mas o jogo é. Me pareceu um Leipzig assim, muito, muito, muito competitivo, muito completo. Óbvio que não é perfeito, precisa fazer ajustes, precisa. Para mim, assim, o Leipzig precisa contratar um novo ala direita, né? Assim, o Benjamin Henrique jogou de volante nesse jogo, né? O Leimer não estava lesionado, não jogou, então assim, o Henrique fez um papel de volante. Mas com a saída do Mukiele, cara, eu acho que o Leipzig deveria buscar uma ala direita, entendeu? Óbvio que a lateral direita, a ala direita é uma posição escassa no mercado, mas o Leipzig tem com certeza opções no leque, pelo scout incrível que eles têm, entendeu? E assim, acho que tem opções melhores que o próprio Henrique, que não é um jogador ruim, mas também não é nada fora da curva, e que, assim, eu acho que melhor do que usar, por exemplo, o Hugo Novoa, que é uma promessa aí, né? 19 Atacante de anos, formação, inclusive. Inclusive, atacante de formação que jogou de ala nesse jogo, né? Improvisado, porque o Henrique jogou de volante. Inclusive, o Henrique jogou muito bem de volante. Impressionante aí. Então, assim, eu acho que o grande ponto é esse. O Leipzig precisa ter esse cara na ala direita. O Leimer faz a posição de ala direita, faz muito bem, inclusive, jogou muito tempo de lateral direito. Mas, para mim, o ideal seria realmente contratar alguém para a função. Tô curioso realmente também com o Schlager, porque o Schlager foi contratado e ainda não jogou, né? Assim, jogou contra o Bayern assim, saindo do banco, mas nesse jogo nem entrou, né? E assim, o Tedesco preferiu usar o próprio Henrique como volante do que usar o Schlager. Não sei como que tá a questão física dele, eu não tenho acesso mesmo, mas é curioso, né? Mas de qualquer forma, como eu disse, acho que o Leipzig mostrou um futebol muito bom. Gostando de ver o Dani Olmo jogar. Contra o Bayern de Munique, ele saiu do banco, foi fenomenal. Ele mudou o jogo pro Bayern de Munique, pro Leipzig, né? Ele fez aquele lance fantástico, né? Fantástico entre aspas, né? Porque foi uma puta sacanagem, diga-se de passagem. Mas foi muito inteligente. Foi malandro, foi inteligente. E, cara, nesse jogo, nossa senhora, comeu a bola o Dani Olmo. E, assim, bom de ver, né? Porque o Dani Olmo sofreu muito com lesões, a temporada passada dele foi bem abaixo.
É um jogador com muita qualidade técnica, então, assim, tá realmente começando essa temporada muito bem. E o André Silva, cara, o André Silva, assim, me surpreendendo, porque nesse jogo o André Silva, aliás, não nesse jogo só, mas no jogo contra o Bayern também, o André Silva muito, se movimentando muito, buscando muito o jogo, com bastante técnica, entendeu? O André Silva nesse jogo emplacou algumas sequências bonitas, jogadas que, tipo, parecia óbvio ele fazer uma coisa e ele fez outra que foi mais inteligente. Você pensa, caraca, um corte de letra, entendeu? Ele aparecendo para receber fora da área, conseguindo driblar o marcador pela ponta. Então, assim, gostando de ver o André Silva, realmente, assim, parece até mais motivado, né, do que na primeira temporada. E o Leipzig vai ganhar a edição do Timo Werner, que para mim é uma contratação fantástica, fantástica, assim. Eu entendo que as pessoas tenham se decepcionado com o Werner no Chelsea, mas é aquilo, cara. Primeiro que os números dele não são ruins. Claro que assim, os números dele não são péssimos, eu diria, né? São números que, ok, eu até cheguei a postar isso no Twitter. Mas, cara, ele é um jogador que tem muita qualidade. O Werner tem, sim, pecados, né, problemas, mas tem muita qualidade, é um jogador muito inteligente. E a Premier League é uma liga muito física, muito ajustada, então assim, os jogadores têm pouco espaço para avançar, né? É uma liga assim, o futebol da Bundesliga é mais intensa, mais veloz, de mais velocidade, então isso favorece o jogo do Werner. Então assim, eu acho que o Leipzig vai ter um reforço fantástico com a chegada do Werner. É um cara que, assim, cara, acho que realmente não muda o Leipzig de patamar, porque o Leipzig acho que continua no mesmo patamar, é candidato ao título, e é um time que eu acho que vai chegar ali numas oitavas, quartas de final de Champions, quem sabe, dependendo do sorteio. Mas com certeza eu acho que fortalece o patamar em que o Leipzig se encontra. Eu acho que, assim, é um reforço que eu acho que realmente pode ser game changer pro Leipzig nessa corrida pela Bundesliga contra o Bayern, porque é um jogador que é ídolo do clube, já rendeu muito na Bundesliga, foi fundamental para o Leipzig no passado, contra o próprio Bayern. O Werner tem bons números contra o Bayern, então é um jogador que pode fazer diferença. Se o Leipzig, nesse final de janela, contratar um ala direita bom, assim, eu acho que, cara, vai jogar uma luz em cima do Bayern de alerta, porque é um time que eu acho que joga um futebol bonito, tem um elenco melhor que o do Borussia Dortmund, melhor que o do Bayern Leverkusen, é o segundo melhor elenco da Alemanha, atrás do Bayern, é claro, entendeu? Joga um futebol bonito com o Tedesco, joga um futebol competitivo com o Tedesco, e assim, tendo um Werner, que já se provou na Liga, tendo um Nkunku, que tá voando, tendo o Dani Olmo se recuperando, então assim, são coisas que vão se encaixando, entendeu? E vão colocando o Leipzig num patamar interessantíssimo. Pode se encaixar como uma luva o Timo Werner nesse time do Leipzig, porque o que faltou nesse jogo contra o Stuttgart foi mais eficiência nas finalizações, e isso o Werner mostrou já com a própria camisa do Leipzig que ele pode produzir bem. Marcou muitos gols lá na Alemanha, lá na Bundesliga, ficou abaixo do esperado no Chelsea, mas se ele mostrar novamente o que ele já demonstrou que pode fazer com a camisa do Leipzig, será um reforço e tanto para o Domenico Tedesco para essa temporada. E mesmo que não venha mais ninguém, já acharei essa janela do Leipzig muito boa, porque trouxeram o David Raum, estão aí prestes a trazer de volta o Timo Werner, e não perderam ninguém, nenhuma peça muito relevante do time que terminou a temporada passada foi embora, o Nkunku em especial permaneceu, então o Domenico Tedesco tem a mesma base da temporada passada, perdeu, claro, o Mukiele para o Paris Saint-Germain, mas entre as peças que ele poderia perder, acho que o Mukiele era uma que pode ser substituída mais facilmente. Olhando pelo lado do Stuttgart, bom resultado considerando o adversário. Stuttgart que brigou contra o rebaixamento na última temporada e agora consegue arrancar pelo menos um ponto diante desse time que vai disputar a Champions League nessa temporada. O Stuttgart, inclusive, teve que correr atrás do resultado, porque saiu atrás no placar, Nkunku abriu o placar, fez 1-0, e o Arramada fez o primeiro gol dele como profissional, recebeu passe do Sasa Kaladzic e deu um belo chute de fora da área, o Arramada, para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Jonathan, o que você vê dessa equipe do Leipzig, que tomou uma pancada forte do Bayern de Munique na Supercopa
já desperdiça alguns pontos na Bundesliga e está aí no aguardo de Timo Werner para reforçar o seu ataque. Eu acho que é porque é início de temporada mesmo, já o Leipzig vai entrar aí nos trilhos e penso que vai fazer uma temporada muito boa, não só na Bundesliga, mas também a nível internacional. Como você falou, eles não perderam nenhuma peça tão importante assim. O Mukiele era assim uma peça importante, era basicamente o lateral direito principal ali, o ala direito principal da equipe. Mas o Leipzig também tem jogadores ali como o Klostermann. Nessa partida o Hugo Novoa Ramos fez a ala direita também ali. Ele que é atacante, né, de origem, mas tô vendo que o Domenico Tedesco tem testado ele em outras posições, assim como fez com o Rennes também, né, jogando de volante no meio campo. O Jimmy ressaltou bem essa curiosidade aí do Schlager não ter nem entrado no jogo. Ele que é um jogador de meio campo, né, um volante, e ficou no banco, é um dos reforços do Leipzig para a temporada, assim como a volta do Zolot também, que é um atacante que estava lá no Real Sociedad emprestado, voltando aí do empréstimo, vai disputar a vaga aí com o Timo Werner, né, que está chegando. Então eu acho que o Leipzig vai mostrar resultado aí em breve. É uma equipe muito, muito qualificada, tem boas peças e já vem brigando ali entre os grandes há várias temporadas, né? Há mais de 3 temporadas, assim. Digamos que o Leipzig já é uma dessas equipes que está sempre ali querendo, no mínimo, sua vaguinha de Champions League, né? E quase perdeu, né? A verdade é essa, que o Mavropanos, no último minuto de jogo, deu um chute de fora da área, bateu ali no poste direito do Gulax, quase ali o Stuttgart consegue uma vitória em casa. Fez uma partida muito corajosa também, contou com o Florian Müller vivendo uma grande tarde, o goleiro, né, o goleiro do Stuttgart, fez mais 2 ou 3 defesas aí muito importantes na partida e conseguiu um pontinho aí para o Stuttgart, que na última temporada, como você já bem falou, Guilherme, lutou contra o rebaixamento, só conseguiu se livrar mesmo na última rodada, né? E é uma equipe que nessa temporada eu ainda acho que vai ficar nessa aí de brigar ali embaixo. Não acho que vai ser uma das equipes rebaixada ou do playoff, mas eu acho que o Stuttgart vai ser uma daquelas equipes que vai ficar na zona neutra. E então não espero tantas coisas grandes assim do Stuttgart, que na temporada passada eu me lembro bem que no começo, assim, no primeiro semestre, no primeiro turno, conseguiu ali ficar brigando entre as equipes que vão para a Europa League, para a Conference League, mas depois teve uma caída, uma enorme caída de desempenho, uma queda de desempenho tremenda com o próprio Pellegrino Matarazzo, e brigou contra o rebaixamento. Mas nessa temporada eu não acho que vai nem fazer uma gracinha nesse início ali por cima. Acho que vai ser uma equipe bem mediana mesmo ali, de meio de tabela. Tudo que o Pellegrino Matarazzo não quer é reviver o drama da temporada passada, porque o Stuttgart só se salvou nos acréscimos do segundo tempo da última rodada da Bundesliga. Uma situação curiosa que teve nesse jogo do Stuttgart contra o Leipzig é que não ficou muito aparente na maior parte das câmeras, mas a Mercedes-Benz Arena está passando por algumas reformas na sua estrutura e tem um certo canteiro de obras ali no estádio, então em algumas fotos dá para ver entulho largado ali nas redondezas do gramado. Foi uma cena curiosa desse jogo entre Stuttgart e Leipzig. Virando a página nessa edição do Chucrute FC, vamos falar do grande clássico da rodada, Union Berlim contra Hertha Berlim, jogo já marcado para a primeira rodada do campeonato alemão. E mais uma vez o Union saiu de campo com a vitória, jogando em seu estádio. O Union Berlim venceu o Hertha por 3-1. Jimmy, tá virando freguesia isso, porque dos últimos 4 derbys, o Union venceu todos, inclusive um pela Pokal. Então, cara, já virou freguesia, na verdade, né? Porque, assim, cara, é impressionante. O Union Berlim, pra mim, é uma história fantástica. É um clube fantástico, assim, não tem o que falar. A gente fala muito do 50+1 na Alemanha e tal, a gente olha muito pro Bayern, o Bayern tem que acabar com 50+1, porque ninguém disputa com o Bayern. Mas acho que é a maior prova, né? Porque assim, o futebol tá virando algo tão artificial, né, na questão do patamar dos clubes. E, putz, só ganha quem investe, só ganha quem investe.
que a gente esquece de clubes como Freiburg e União Berlim. Cara, o Freiburg e União Berlim são clubes que, assim, vêm... Não é subindo, eles vêm escalando o patamar, sabe? Tipo, como um foguete nos últimos temporadas. Eu falei isso no último episódio do podcast, né, do Freiburg, em relação à estrutura, novo estádio, um ônibus novo estilizado, nova fornecedora, novo patrocínio master, enfim, várias coisas. Mas o União Berlim é a mesma coisa, assim, o União Berlim, contratações, assim, essa temporada várias contratações, venda muito boa do Avoni, entendeu? E assim, trouxe contratações a preço baixo, mas boas contratações dentro da sua realidade. Jogou um futebol muito competitivo, o União Berlim, e indo disputar sua primeira Europa League na história. E é engraçado, porque, como eu sempre digo, assim, a realidade de União Berlim e Hertha, né, esse derby que é tão competitivo, essa rivalidade que é tão enorme, ela vai além, né, de só assim, uma realidade dentro de campo. Como assim, é um contraste para mim de planejamentos, né? Porque o Hertha é um time que é um dos times mais financiados na Alemanha hoje, né? É um time que recebeu mais de 350 milhões de euros nos últimos 4 anos, segue recebendo dinheiro, né? Já que o Hertha, toda janela é um time que mais contrata, toda janela tem contratação, o Hertha não para de contratar, mas contratações assim, insignificantes, contratações que você não sabe o que vai agregar, sem um plano de jogo, sem uma lógica, entendeu? Tipo assim, vai contratando 3 centroavantes, 4 volantes, 5 pontas. Então, assim, alguns jogadores você fala, cara, faz sentido esse cara até, pô, boa contratação, mas ele vai lá e é mal utilizado. Ele vai lá e o treinador fala, não quero você, aí troca de treinador. Então, assim, o projeto do Hertha Berlim é só dinheiro, só torrar dinheiro e trazer qualquer reforço e que se dane, entendeu? Vamos ver agora como vai ser essa realidade, como que vai ser, né, essa temporada. Eu não tenho expectativa nenhuma, porque o Hertha é um time que já mostrou várias vezes que você nunca pode confiar nele, mas o plano para mim parece cair, né? Porque caiu na Copa da Alemanha, agora perdeu para o Union, coisa que é normal. Depois de várias temporadas quase se salvando, temporada passada então foi no playoff do rebaixamento, me parece que o Hertha tá com foco total em cair. E o Union Berlin tá com foco total na Champions, entendeu? Assim, partida absoluta do Union, poderia até ser um placar maior. O Sebastião foi muito bem, dá para ver que essa dupla Sebastião e Geraldo Becker vai dar o que falar. O Geraldo Becker é um míssil, um jogador muito rápido. E assim, o Geraldo Becker tá mostrando cada vez mais que ele é mais do que só um velocista. Ele surgiu, né, como um cara assim, só sabia correr. Ele tá evoluindo, ele tá mostrando mais recurso, entendeu? Me parece dessa forma. Então, assim, o União Berlim tem um time que eu acho muito interessante, tem um time que eu acho que vai ser muito competitivo. É claro que não vai brigar pelo título, é claro que não vai ser assim algo, nossa senhora, vai chegar e ganhar a Europa League, mas com certeza, né, com certeza vai dar trabalho para muito time, vai arrancar ponto de time grande, vai dificultar a vida de muito time. E assim, um grande reforço para o União Berlim na Europa League, inclusive, é poder jogar no Eintracht Frankfurt, né? Porque teve que jogar no Estádio Olímpico de Berlim na temporada passada, por causa da UEFA, e agora finalmente vai poder jogar no Underalten, depois que a UEFA liberou, né, a plateia em pé. Então, assim, vai ter estádio lotado, com um caldeirão total, e vai ajudar muito o União Berlim nessa Europa League. Vamos ver como vai ser, né, ao longo da temporada. São 3 competições do União. O União vai ter que priorizar alguma em algum momento, porque né, vai ter que escolher uma competição para priorizar. Mas a perspectiva, a minha perspectiva é muito positiva, a minha perspectiva é muito otimista, porque o trabalho que vem sendo feito com o Urs Fischer é fantástico. É um time muito, muito, muito bem organizado, tanto dentro de campo quanto fora dele. E assim, é uma aula realmente para o Hertha Berlim. E assim, quem tiver curiosidade, né, quiser pesquisar, realmente assim, a rivalidade Hertha e União é muito interessante, parece até história de filme, porque o União é um time do leste de Berlim e né, ficou do lado oriental do Muro de Berlim, né? Então assim, não teve o dinheiro que o Hertha teve desde o início, então o União Berlim é realmente o irmão pobre do Hertha, e hoje, né,
tá à frente do Hertha, conseguiu subir na vida, por assim dizer, e passar o Hertha. Então, assim, acho que a gente é uma discrepância grande, mas justa. Acho que quanto mais jogos o Hertha poder perder para o União, melhor, para ver se eles acordam para a realidade que eles se encontram, que eles precisam ter um planejamento, mínimo planejamento, coisa que não existe. E no derby dessa rodada, no derby desse final de semana, o controle do jogo foi totalmente do União Berlim, apesar de ter um equilíbrio ali na posse de bola. O União Berlim dominou as ações. Até a metade do segundo tempo, o Hertha só tinha 2 finalizações no jogo. Nessa altura o placar já estava 3-0. O Hertha até conseguiu chutar um pouco mais em gol dali em diante, fez o seu gol, mas quando a partida já estava muito bem encaminhada para o rival. E Jonathan, Geraldo Becker, boa atuação com gol e assistência. Ele que já vem tendo boas atuações desde a reta final da temporada passada, quando teve outros 3 jogos em que ele também fez um gol e uma assistência. Isso aconteceu na segunda metade da temporada passada contra Freiburg, Mainz e contra Hertha Berlim. Sim, mais uma vez ele repete a dose, um pequeno carrasco do Hertha, o Geraldo Becker. Jonathan, o que você viu dessa partida entre União e Hertha? E acho que esse jogo diz muito sobre as perspectivas das duas equipes, como o Jimmy resumiu. Também penso que resume muito, né, a realidade das equipes, as expectativas aí que a gente pode ter para a temporada. Um jogador do Union Berlin que eu gostei, que acabou de chegar, esse Jordan Ziebacho, acho que é assim, Algo assim. uma pronúncia meio diferente aí, um jogador que já fez gol na Copa da Alemanha, fez gol agora pela Bundesliga também, um atacante que mostra ter presença de área também, mobilidade, muito interessante, o Geraldo Becker jogando muito bem, né, então tem bons nomes, a equipe do Union Berlin é muito bom também na bola parada, com o Trimmel, batendo no escanteio. A zaga parece tá jogando bem também, tá entrosada. Tem aí o português Diogo Leite, aí uma cara nova na Bundesliga. O Robin Knorr, zagueiro, também fez gol na Copa da Alemanha, fez gol agora também. Um jogador aí também, zagueiro artilheiro, agora vivendo nessa fase. Então eu acho que em Berlim, quem manda no momento é o Union Berlin. A gente tem que botar as fichas neles. As últimas 2 edições de Bundesliga mostraram isso. Enquanto o Hertha Berlim, como o Jimmy falou, gasta dinheiro, contrata jogadores aí, tudo mais, até alguns um pouco badalados. Eu lembro que quando o Toussaint chegou, era um dos grandes meio-campos ali, um dos bons meio-campos do Lyon. O Zouat Zerdar também, quando chegou, tinha pego seleção, quando estava pelo Schalke no FIA, mas o Hertha Berlim não rende tanto assim. O Kevin Prince Boateng também não está jogando nada demais. Eu acho que o Hertha vai ser uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada. Estou com esse feeling, porque não acho a equipe como um todo entrosada e já vem mostrando essa deficiência há muito tempo. Não acho que o Sandro Schwarz vai conseguir resolver isso, mas como eu sempre digo, é tudo muito cedo, a gente tem que ver aí com o passar das rodadas. Mas o Hertha Berlim não tem me agradado, não. A gente contratou até um defensor novo, que é o Marc-Oliver Kampf, jogador que passou por Stuttgart também, passou pelo Freiburg, mas não sei, ainda é muito cedo. E o Union Berlin tem essa supremacia no momento aí, o Hertha virou freguês, né, do Union nos últimos anos. Então é isso, Guilherme. Eu não assisti muito a partida, vi mais os melhores momentos, né? Eu estava no dia ocupado com outras, mas sabia que ia ser um jogo fantástico, que teria festa da torcida, né? A torcida do Union Berlin fez uma bela festa, e é isso que é o futebol alemão, né? Sempre que tiver clássico e tudo mais, a gente espera grandes espetáculos. O Hertha Berlim precisa se cuidar muito para não repetir o cenário da temporada passada também. Acabamos de falar do Stuttgart, que brigou lá embaixo. Hertha Berlim, a mesma coisa, precisou do playoff para se livrar da queda para a segunda divisão. Bom, já gastamos um bom tempo falando de 4 partidas. Vamos passar para os outros jogos que aconteceram nessa primeira rodada de Bundesliga. Começando lá pelo Freiburg 4, Augsburg 0. Gols marcados por estreantes, Ginter, Ritsu Doan,
Gregoritch e por um velho conhecido, Vincenzo Grifo. Aliás, um golaço do Grifo. Todos os 4 gols aconteceram no segundo tempo. Foi o duelo dos times que trocaram, né? Demirovic por Gregoritch, um atacante para cada lado. Os dois foram titulares e nesse primeiro jogo, Gregoritch foi quem brilhou, já marcou seu primeiro gol com a camisa do Freiburg e logo contra a sua ex-equipe. Também no sábado a gente teve Bochum 1, Mainz 2 gols de cabeça do Onizil e um golaço que parece que foi meio sem querer do Stoger num chute do meio da rua que acabou encobrindo o goleiro. Também no sábado tivemos o empate entre Wolfsburg e Werder Bremen, que está voltando para a primeira divisão, empate em 2-2. Werder Bremen soube usar muito bem a estatura do Füllkrug, usou muito bem as ligações diretas para o atacante lá na frente e ele não só trabalhou bem nesse jogo aéreo, como também fez um belo gol num chute de fora da área. E pelo lado do Wolfsburg, foi uma equipe que acabou produzindo pouco. Apesar de ter buscado empate na maior parte do tempo, o Wolfsburg ficou atrás no placar em 2-1 já ali na metade da primeira etapa. Os Lobos produziram pouco, tanto que o 2-2 só saiu na bola parada, lá na reta final da segunda etapa. O Gladbach estreou na Bundesliga vencendo o Hoffenheim por 3-1. O Hoffenheim teve um jogador expulso e ainda assim começou ganhando. Expulsão no primeiro tempo, Hoffenheim abriu o placar, mas aí com um golaço de bicicleta do Ben Sebaini e 2 belas assistências do Alassane Plea, os potros viraram o jogo. Gladbach teve controle total da partida, até por conta da expulsão, e conseguiram a virada até com certa naturalidade. E já nesse domingo, o Colônia venceu o Schalke por 3-1. Schalke também de volta à elite do futebol alemão, não foi muito bem recebido pelo Colônia. E não foi muito bem recebido também, digamos, pelo VAR, porque 2 decisões duras foram tomadas contra o Schalke ainda no primeiro tempo. Um gol anulado, gol marcado pelo Rodrigo Zalazar, acabou sendo anulado após chamado do VAR. E também uma expulsão do Dominic Drexler, ex-jogador do Colônia, que foi aplicada somente após chamado do VAR. E aí, com um gol anulado e uma expulsão ainda na primeira etapa, o Schalke voltou abalado para o segundo tempo e o Colônia passou o carro depois do intervalo. Aliás, passou o carro durante boa parte do jogo, porque o placar de finalizações ficou em 32-5 a favor dos bodes. Foi a maior diferença da rodada. Isso tudo mesmo com a ausência de Anthony Modeste, que, como já dissemos nessa edição do Chucrut FC, está deixando o Colônia para se juntar ao Borussia Dortmund. Jonathan, Jimmy, o que vocês me dizem desses jogos? Algum destaque? Então, dos destaques é o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Hoffenheim, né? O Borussia Mönchengladbach saiu perdendo na partida, o Hoffenheim estava com um homem a menos já naquele momento e conseguiu uma virada dentro de casa, 3-1 ali, uma boa partida também do Marcos Thuram, uma boa partida do Ben Sebaini. Então, o Borussia Mönchengladbach conseguiu aí dentro de casa uma vitória muito importante para mostrar aí logo nesse começo de temporada que vai brigar por alguma coisa, né? Lembrando aí o Mönchengladbach já faz um tempinho aí que não se classifica para uma Champions. Acho que tem 2 temporadas, né? Porque a gente tinha o costume de ver sempre o Mönchengladbach ali em cima, só que na última temporada deixou bem a desejar, mas eu acho que nessa é uma equipe que a gente deve ficar de olho aí. E o Wolfsburg, né? O Wolfsburg que fez 1-0 com o Lucas Nemetia, viu o Werder Bremen virar e só conseguiu um empate lá no finalzinho com o Guilavogui, um empate bem chorado ali. Eu já estava vendo a derrota dos Lobos, mas conseguiram aí o time do Niko Kovac, que ainda não parece tá nos trinques ali, não parece estar no eixo, herdou aí também uma terra meio arrasada, digamos assim, do Florian Kohfeldt. Antes também teve Mark Van Bommel, mas o Wolfsburg também é uma equipe que a gente tem que ficar de olho aí, porque tem um plantel muito bom, jogadores foram contratados como o Patrick Wimmer, o Svanberg, o Frange, mas não sei se esse time o Niko Kovac vai colocar ali no eixo para brigar ali por competições europeias. Então,
para mim é uma grande incógnita esse time dos Lobos na temporada. E vamos ver aí como é que vai ser, né? E no jogo do Colônia e Schalke, né, Guilherme? Foi um jogo bem polêmico, né? Essa expulsão do Dominic Drexler foi bem polêmica. Para alguns, ele não deveria ter sido expulso, inclusive para mim, não acho que era um lance para expulsão. E o gol anulado do Schalke também, eu também acho que foi mal anulado, mas aí foi a decisão lá da arbitragem. E acho que o Schalke acabou sendo um pouco prejudicado nessa partida. E quem sou eu para falar isso, né? Porque todo mundo sabe que eu torço pro Borussia Dortmund, então não tem como eu querer favorecer o Schalke alguma coisa, mas sendo bem sincero, eu acho que eles foram um pouco prejudicados nesse jogo em relação à arbitragem. Para algumas decisões bem duvidosas da arbitragem mesmo, decisões bem discutíveis. E bom, para a gente fechar essa edição do Chucrute FC, edição sobre a primeira rodada da Bundesliga 22-23, vamos para aqueles votos de destaques da rodada e também do golaço da rodada. Vou começar logo falando que o gol da rodada para mim é do Ben Sebaini e com alguma vantagem. Tivemos também alguns gols bonitos do Vincenzo Grifo, do Kevin Stoger, por mais que eu acho que o do Stoger foi meio sem querer, mas a bicicleta do Ben Sebaini foi um negócio maravilhoso. E de destaques individuais, vou de Jamal Musiala, vou de Gregoritsch e vou de Florian Miller do Stuttgart. Estava na dúvida se colocava o Alassane Plea pelas duas belas assistências que ele deu no jogo do Gladbach, mas vou em Musiala, Gregoritsch e Florian Miller. Jimmy, quais são seus votos? Olha, melhores jogadores, eu vou colocar aí o Musiala, pela partida fantástica que ele fez aí contra o Frankfurt. Vou colocar também o Florian Miller, né, por ter fechado o gol pelo Stuttgart. E vou colocar o Alessandro Plea também, que, cara, jogou muita bola aí nessa estreia do Gladbach na temporada. Mas fazer uma ressalta, né, apenas umas lembranças positivas ao Kimmich, né, que também foi muito bem, e ao Dani Olmo também, que voou nesse jogo aí contra o Stuttgart. Cara, o meu golaço da rodada, olha, foi difícil, tá, decidir, porque, meu senhor, o gol do Benzebaini foi maravilhoso de bicicleta mesmo, cara. Foi bonito, tava uma bem a bicicleta ali e tal. Mas eu vou ficar com o gol do Vincenzo Grifo, cara, porque, caraca, cara, aquela batida de falta é muito linda, muito longe. Muito mesmo. É difícil, eu decidi. Até o gol do Ginter foi muito bonito, uma pichotada no ângulo, mas o gol eu fiquei muito em dúvida entre o Benzebaini e o Grifo. Os dois são gols assim, incríveis, mas o do Grifo, sei lá, me conquistou pela distância. Então eu fico com o gol do Grifo. E para você, Jonathan? Bom, os três jogadores de destaque são o Musiala, o Plea e o Florian Müller, goleiro do Stuttgart. O Plea, eu nem falei dele quando eu falei do Mönchengladbach, falei do Marcos Thuram, mas ele deu 2 assistências e foi um jogador muito, muito bom para o time dos Potros. Já vem aí figurando há um tempo. E o gol mais bonito eu fico com o gol do Stoger. Foi um gol sem querer, sim, eu acho que ele quis cruzar, mas para mim foi o gol sem querer, mas foi o gol mais bonito. Então eu fico com o Kevin Stoger aí do Bochum, que acabou sendo derrotado para o Mainz, que também eu faço uma menção honrosa aí entre os jogadores escolhidos ao Onisivo, né, que fez 2 gols de cabeça, e o primeiro gol de cabeça também foi bastante bonito, a forma como ele cabeceou. Eu fiquei prestando atenção no replay, no olhar do Stoger, para ver se ele observava o gol, porque para mim o fato de ser sem querer tira um pouco da beleza do gol, mas tá válido o seu voto, Jonathan. De fato foi um gol bonito do Kevin Stoger. Ele, Vincenzo Grifo e Ben Sebaini capricharam nessa rodada e mereceram votos. Bom, e assim a gente fecha mais uma edição do Chucrute FC, edição sobre a primeira rodada da temporada 22-23 da Bundesliga. Muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, Jimmy, pelos comentários, pelas análises. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.